Informação garante que o novo executivo de futebol Marcelo Paz fechou acordo com o lateral direito, só que de rescisão contratual. A atacante Yuri Alberto está fazendo trabalhos físicos na Itália antes de voltar ao Corinthians e o Timão está interessado no meio-campista Dieguinho da equipe do Ceará. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Yuri Alberto, que ainda segue na Itália resolvendo as suas documentações visando a cidadania italiana. E o jogador está fazendo treinamentos por lá para não ter o seu condicionamento físico totalmente afetado. O Corinthians já iniciou os trabalhos visando essa nova temporada. O elenco se reapresentou no último sábado, dia 3 de janeiro, e já iniciou as preparações visando a estreia da temporada de 2025. Próximo domingo, dia 11, o Corinthians recebe a Ponte Preta na Neoquímica Arena para a estreia oficial, estreia do Campeonato Paulista, competição ao qual nós fomos os últimos campeões. Na reapresentação que aconteceu no último sábado, tivemos a ausência do atacante Yuri Alberto, artilheiro do Timão, na temporada passada, um dos principais nomes do atual elenco. Motivo, o Yuri viajou na sexta-feira, dia 2, para a Itália para resolver todos os detalhes de suas documentações visando a cidadania italiana. Yuri Alberto deve retornar, pelo que se fala, até o final dessa semana. Enquanto não retorna, o jogador vai fazendo alguns trabalhos físicos conforme foi divulgado por ele mesmo nas suas redes sociais, mas sabemos que a intensidade dos trabalhos absolutamente que acaba ficando longe dos trabalhos que são feitos no dia a dia no CT com os companheiros. Então, Corinthians aguarda o retorno do Yuri Alberto. Enquanto ele não volta, ele segue fazendo alguns trabalhos e quanto mais dias ele fica fora, absolutamente que as chances dele ficar de fora da estreia vão aumentando cada vez mais. A minha opinião quanto ao Yuri Alberto estar fazendo treinamentos na Itália é a seguinte: absolutamente que o jogador se planejou em relação a isso. Essa viagem não foi decidida da noite para o dia, e sim desde o ano passado, ali no início do mês de novembro, mais ou menos, que já foi tudo acertado para essa ida do Yuri para a Itália nesse início de temporada de 2026. Absolutamente que o jogador ter viajado à Itália aumentou ainda mais, aumentaram aliás os rumores sobre as possibilidades dele se transferir para o futebol italiano. Na metade da temporada passada, a Roma acabou fazendo uma proposta pelo jogador que não foi aceita pelo Corinthians, e agora nesse início de 2026, com a abertura de uma nova janela de transferências, ficam-se as expectativas voltadas sobre a possibilidade do jogador ir para o futebol italiano. Yuri Alberto, que já tem 24 anos, absolutamente que visa um retorno para o futebol europeu, mas também fica a questão do jogador ter esperança de ser convocado pela seleção brasileira e nessa questão de adaptação, de repente permanecer no Corinthians até a metade do ano, de repente pode ser bem visto pelo jogador, mas há quem acredite que dificilmente o Yuri Alberto não sairá já nessa primeira janela, mas o que mais se fala como praticamente certo é que o jogador não deverá ficar no Timão depois do segundo semestre. Enfim, vamos aguardar e vamos continuar acompanhando as movimentações. E agora vamos falar sobre busca por reforços. O Corinthians, mesmo com o transfer ban, está planejando chegadas de reforços para ter um elenco fortalecido nessa temporada 2026 de calendário apertado e muitas competições que o Timão terá pela frente. O Corinthians, nesse momento que eu gravei esse vídeo, ainda está com o transfer ban da FIFA. Timão que deve cerca de 40 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra não paga do zagueiro Félix Torres e está com o transfer ban, punição da FIFA, desde o mês de agosto. Vale lembrar também
que desde outubro o Corinthians está com transfer ban imposto pela CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução em Disputas da CBF, por conta de não ter cumprido nas datas corretas os pagamentos do acordo que foi feito junto ao órgão que pertence à CBF. Então, Corinthians busca arrumar dinheiro para poder quitar a equipe do Santos Laguna e ter a liberação da FIFA, pagar antecipadamente a próxima parcela junto à CNRD para ter a liberação. Lembrando que o Corinthians pretendia usar o dinheiro da premiação do tetracampeonato da Copa do Brasil, mas o dinheiro acabou sendo bloqueado metade pela Caixa Econômica Federal. A diretoria vem trabalhando para tentar encontrar dinheiro. Situação financeira do Corinthians bastante complicada. Mesmo sem ainda ter uma previsão exata de resolver essas pendências, absolutamente que o planejamento vem sendo feito. Dorival vem conversando com o Marcelo Paz, o departamento, o scout do Corinthians, o Cifute, buscando alguns nomes, buscando alguns jogadores. E surgiu um novo nome ligado ao Corinthians. Dessa vez, trata-se do meio-campista de 30 anos, Dieguinho, que pertence à equipe do Ceará, tem contrato até o final dessa temporada de 2026. Informações do jornalista Samir Carvalho, do canal do YouTube Café do Setorista. O Corinthians já informou o Ceará o interesse do jogador e o Ceará, que caiu para a segunda divisão, demonstrou que só vai negociar o jogador mediante o pagamento. Então, Corinthians segue no mercado, segue monitorando, acompanhando a situação de alguns jogadores, e o meia Dieguinho, que é um jogador versátil, bom jogador, Corinthians demonstrou interesse pelo jogador, mas até o momento não temos nenhuma informação de qualquer avanço. Enquanto o Corinthians estiver com transfer ban, fica difícil. Opinião quanto ao Corinthians ter demonstrado interesse no Dieguinho é a seguinte: primeiramente, falando da primeira ali tentativa com a equipe do Ceará. O Ceará já deixou bem explicado que não tem empréstimo nem nada, é somente venda, e aí você acaba percebendo como o Corinthians é inocente no mercado. O Corinthians, para se ter uma ideia, liberou jogadores na temporada passada para a equipe do Ceará, como por exemplo Pedro Raul. Enfim, Corinthians nessas negociações acaba ajudando muito seus adversários. Não sei até quando isso vai prevalecer no clube. Vamos lá, falando do atleta, bom jogador o Dieguinho, além de ser um meio-campista, um volante marcador também, pode atuar na construção de jogadas, e também vai muito bem como lateral direito. Aí de repente o Corinthians pode estar visando a versatilidade do atleta, jogador que acabou chamando a atenção do treinador Dorival Júnior, mesmo com a queda da equipe do Ceará para a Série B. Então, bom jogador para complementação de elenco, de repente, como eu disse, na versatilidade, atuar no meio de campo, ou quando o Mateuzinho for ausência, suprir ali as necessidades da lateral direita. Bom jogador, só que infelizmente nesse momento estamos falando de um Corinthians que não tem a mínima possibilidade de contratação, porque ainda seguimos com o transfer ban e sem previsão de solução do caso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre informação que garante que o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, fechou acordo com o lateral direito. Mas acalmem-se que não é nenhum reforço, nenhuma contratação. Acabei de falar que o Corinthians está com transfer ban, e sim com o lateral direito Fagner acertando a rescisão contratual do jogador. Nesse início de temporada, o lateral direito Fagner, jogador que tem história dentro do Timão, atleta que é cria do terrão, surgiu nos profissionais lá em 2007, o ano do rebaixamento, foi embora, retornou ao Corinthians em 2014 e foi um dos principais nomes do elenco, titularíssimo, inclusive disputando a Copa do Mundo de 2018, foi titular do Corinthians até meados ali de 2022, 2023, o Fagner titular absoluto. Com a chegada do Mateuzinho em 2024, o Fagner perdeu espaço, acabou ficando insatisfeito e o Corinthians acabou emprestando o atleta ao Cruzeiro. O jogador teve contrato com o Cruzeiro até o último dia do ano passado. Desde o dia 1º de janeiro, o Fagner voltou a ser
jogador do Corinthians oficialmente, só que o jogador não retornou, não se reapresentou, porque desde então vinha em negociações para rescisão contratual. Inicialmente, tivemos informações que o Fagner pediu metade da totalidade de seu contrato até o final do ano, pelo que se fala, juntando tudo, salário, 13º, o Fagner teria aproximadamente 10 milhões e 400 mil para receber do Corinthians, ele queria metade disso. Corinthians queria, aliás, a rescisão sem o Fagner, com o Fagner abrindo mão de tudo, e aí as negociações foram seguindo e parece que temos uma solução para o caso. Segundo informações da CNN, o novo executivo de futebol Marcelo Paz conseguiu entrar em acordo com o Fagner e fechou esse acordo para a rescisão contratual do jogador. Pelas informações, o Corinthians terá uma economia de 8 milhões de reais, então nesse caso estamos falando de um Fagner que ainda receberá aproximadamente 2 milhões e 400 mil reais por essa rescisão. Se for parcelar em um ano, 200 mil reais o jogador receberá por mês. Então, o Corinthians, que queria a rescisão com o Fagner abrindo mão de tudo, o Corinthians, na verdade, aguardava um contato da equipe do Cruzeiro para negociar a ida do jogador em definitivo para lá, e o Cruzeiro, na verdade, acabou sendo esperto na jogada, fechou acordo com o Fagner que vai fazer um contrato em definitivo para ele, somente depois que ele ter a rescisão com o Timão. Então, pelas informações da CNN, Marcelo Paz conseguiu fechar acordo com o Fagner, garantindo uma economia de 8 milhões, mas ainda tendo que pagar uma quantia milionária ao jogador. Enfim, vamos aguardar a confirmação oficial do clube. Minha opinião quanto a essa informação da CNN que o Corinthians fechou o acordo com o Fagner da rescisão do contrato dele é a seguinte: muitos vão considerar um bom acordo, o Corinthians vai economizar 8 milhões de reais. Vamos ser sinceros, a necessidade financeira do Corinthians acaba fazendo o clube perder dinheiro e ficando refém de algumas situações que não teria necessidade. Como assim, capitão? Vou dar um exemplo para vocês. O Fagner, ele quis rescindir com o Corinthians porque ele fechou com o Cruzeiro. Vai assinar um contrato em definitivo com o Cruzeiro. Então, o correto da história seria o Cruzeiro procurar o Corinthians e tentar algum acordo. Que, no mínimo, o Fagner fosse embora abrindo mão de tudo que ele teria para receber esse ano. Mas não, o Fagner quer receber do Corinthians e receber do Cruzeiro, para vocês verem como que o mundo das finanças, a questão envolvendo dinheiro, acaba pesando muito mais do que de repente quando se fala em amor à camisa. Estamos falando de um jogador que é cria do terrão. Estamos falando de um jogador que tem história dentro do clube, que para mim, sinceramente, sai com a sua imagem, todos os títulos que ele conquistou, sinceramente o Fagner apaga. Por quê? Porque acabou prevalecendo absolutamente que isso não, até o momento que eu terminei de gravar esse vídeo, o Corinthians ainda não havia oficializado nada, informações da CNN. Então, se for nessas condições, o Corinthians acaba ficando refém porque precisa economizar, necessita, aliás. Porque o correto seria, você quer a rescisão, quer receber para fechar com o Cruzeiro não nos procurou, você volta para cá, vem treinar, vem trabalhar, vem brigar por posição. Mas não, o Corinthians pagar o Fagner para ficar no banco de reservas, o Corinthians hoje acaba preferindo fazer as coisas nesses moldes. Enfim, com a situação financeira caótica, o clube acaba perdendo, acaba se sujeitando. Eu queria ver se fosse ao contrário, se o Cruzeiro iria ceder. De forma alguma, podem ter certeza que não. Mas infelizmente a situação financeira do clube acaba levando a essas situações. Então, podemos dizer, informações que o Marcelo Paz conduziu, Marcelo Paz fechou o acordo com o lateral direito, e infelizmente não é nenhuma contratação, e sim o Corinthians tendo que se sujeitar a essa situação do Fagner. No final das contas, ele queria metade, acabamos ainda tendo uma grande economia. Vamos aguardar todas as confirmações do Timão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o Alberto treinando na Itália. Acham que ele terá condições da estreia, voltará a tempo?
e sobre o interesse do Timão no bom meio-campista Dieguinho da equipe do Ceará. E toda essa questão, informação que o Marcelo Paes fechou o acordo da rescisão com o Fagner. O que vocês têm a dizer sobre isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!